coloquei o tema Livrai-nos do Mal, né? E que está na oração do Pai Nosso, uma oração universal, né? Todas as religiões cristãs e até mesmo as não cristãs, né, ensinam o Pai Nosso. Uma vez eu tinha um cliente e ele era espírita, né? Portanto, uma religião não cristã, vamos dizer assim, mas eles também lá rezam, né? Oram o Pai Nosso, porque é a oração universal onde Jesus ensinou a gente a orar, nos ensinou a orar. E as últimas duas, né? As últimas duas estrofes dessa oração, né? As últimas palavras dessa oração, aonde Jesus vai dizer, né? Livra-nos, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Jesus, nessa mesma frase, né? Não nos deixe cair em tentação, mas, né? Então, é porque a tentação é um dos maiores males desta humanidade, né, Clóvis? E por quê? Porque, assim, a tentação, ela é algo diabólico, mas é uma ação ordinária de Satanás. Ou seja, a tentação, todos os seres humanos são tentados. Todos. Tanto que Jesus foi tentado. Sim. Jesus não passou por opressão, obsessão, a diabólica, né? Porém, a tentação, ela é algo tão ordinário que acontece todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós somos tentados. E não só todos os dias, como todo momento, né, Clóvis? Por exemplo, coisas corriqueiras. Você está no trânsito e alguém fecha você. Né? A primeiro impulso que vem, se você não tiver uma vida de oração, o que é? Um xingamento, né? Exatamente. Quantas pessoas morrem no trânsito, Clóvis, né? Sim. Quantas pessoas são assassinadas no trânsito por causa de uma palavra que disse, por causa de uma discussão que começa de forma corriqueira e se torna uma tragédia, uma ação ordinária de Satanás que terminou numa tragédia, numa desgraça, né? Então, nós somos tentados a cada situação ordinária da nossa vida. De repente, você bate o pé. Eu conheço muitas pessoas, Clóvis, que assim, ela bate o pé, é automático, ela fala um palavrão. Sim. Não sei se você conhece pessoas assim. Graças a Deus, eu fui liberta. Eu era uma dessas pessoas. Eu falava palavrão naturalmente, porque assim, minha família é assim até hoje. Minha família e assim, os nossos antepassados, era muito natural falar palavrão, né? Aquelas palavrões terríveis, assim, né, filho, né? Então, e era uma coisa muito comum, né? E então é natural, você, por exemplo, se machuca, alguma coisa dá errado, você solta um palavrão. Isso nada mais são do que assim, os impulsos dessa tentação que nos vem e que tornou tão corriqueiro na nossa vida, e mal sabemos que essas pequenas tentações, né, de algo nos acontecer, a gente já perder a paciência, a gente já estourar, já por tudo, né, a perder, nos levam aí a coisas piores, né? Porque a tentação, ela tem uma finalidade, nos fazer pecar, né? Quando você é tentado, não significa que você está em pecado. Muitas vezes, Clóvis, tem pessoas que elas sentem assim uma opressão, por exemplo, eu tenho um mau pensamento, de repente assim, tive um pensamento malicioso. A pessoa já se condena porque ela acha que aquilo é dela, mas não, pode ser uma tentação, né? Pode ser algo que venha no seu pensamento que você pense que é seu, mas não é, né? Porém, irmãos, a tentação, ela tem sim, como que eu posso dizer, uma certa tendência. Nós somos tentados naquilo que é a nossa fraqueza. É por isso que nós precisamos nos conhecer. Porque se eu não me conheço, eu não sei qual é a minha fraqueza, né? Pedro, ele não sabia da fraqueza dele. Tanto que quando Jesus falou, Pedro, você vai me negar? Qual que foi a primeira atitude de Pedro? Não, eu não vou, porque Pedro não se conhecia, né? Só que Jesus já conhecia Pedro, tanto que ele fala, Pedro, Satanás já pediu para te passar na peneira, ou seja, Satanás já pediu licença para te tentar, e eu vou deixar. Só que eu já estou orando antes para que você permaneça, né? Para que você fique firme, porque você vai cair na tentação, você vai pecar, mas para que você não esmoreça diante dessa queda. Porque a maior dificuldade, né, quando a gente cede na tentação, né, Clóvis, a primeira tendência nossa, que isso é próprio do inimigo, é realmente nos levar a uma outra tentação, a se afastar de Deus, né?
Depois que você Exatamente. peca, a primeira atitude nossa é de se afastar de Deus. A gente conhece tão pouco a Deus que a gente acha que para estar perto de Deus tem que ser perfeito, quando na Exatamente. verdade é completamente o contrário, né? Ele mesmo fala, Jesus fala, eu vim para o doente. Aquele que é são não precisa de mim, né? Então a tentação, ela vem assim em encontro às nossas fraquezas, né? Então qual que é a nossa fraqueza? A gente só vai descobrir qual é a nossa fraqueza buscando um autoconhecimento, buscando conhecer-se, né? E Jesus orou por nós justamente porque o que ele sabe que nós mais precisamos é que a gente não caia na tentação, porque a tentação vai vir. Então ele pede que não caia, né? Porque ela vem. Então assim, qual que deve ser a sua oração? Todos os dias, esse Pai Nosso, mas não assim de um modo superficial, rezar por rezar, mas meditar em cada palavra que é Sim. dita naquela oração, né, na oração do Pai Nosso. Eu particularmente, né, quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo, Senhor, o pão nosso de cada dia me dá, né, Com hoje, né, certeza. porque assim, todo dia a gente precisa de pão, né, desse suprimento, Esse dessa alimento. providência de Deus, né, e essa questão de não cair, Senhor, porque a gente sabe que a gente é tentado a todo momento. Você já teve alguma experiência? Claro que teve milhões, né, Clóvis? Mas assim, é, algo que você possa partilhar para nós desses seus dias, assim, de algo que você sentiu que era uma tentação e que você prevaleceu ali diante dela? Sim, com certeza, né? Até esses dias eu pregava, né? Sobre Jó, né? Olha só. Jó, o demônio, ali deixa bem claro, o demônio ele andava com ele. Exatamente. Satanás fazia, soa até um pouco estranho, né? Mas Satanás fazia parte da vida dele, Sim, sim, tentando ele. sim. E o que ele queria fazer? Levar Jó a amaldiçoar a vida dele e Sim, Deus, né? exatamente. Mas o que acontece? Jó não caiu nessa tentação. Exatamente. As pessoas sim, Sim. até criticaram ele, é A verdade? própria esposa, A né? Foi a esposa. última pregação Eu minha vi, também, eu, foi eu assisti sobre Jó esse dia. Eu também. tinha pregado uns dias Olha antes, né? só que comunhão, né? Então, ou seja, ele nos acompanha. Então, são situações que se apresentam na nossa vida. Nós não podemos ignorar. Acho que é coisa da nossa cabeça, Exatamente. fruto da nossa imaginação, mas não. Ele me conhece. Ele conhece a Rita, Sim, ele conhece o Ney, ele sim, conhece você. sim, Então, ele fica apresentando para você situações para sim. desviar, para tirar você do caminho do Senhor. Exatamente. E o Senhor coloca no meu coração muitas pessoas que não oram mais. Por Exatamente. quê? Porque o demônio tenta distrair você. Sim, É o uso excessivo de celular, entendeu? exatamente. De outras coisas para desviar aquele momento, tirar de você aquele momento sagrado, tem um momento Sim, sagrado de oração, né? sim. Então o que acontece? Ele entra aí, faz você não orar mais, né? Exatamente. Você às vezes até fala, não, eu vou orar depois. Ah, vou deixar para a noite, vem à noite, vou deixar para o dia, assim Sim. vai. Então, nessas pequenas coisas que às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, E não é. mas aí ele tá para nos tentar. Exatamente. E comigo não é diferente, como você falava, né? Sim. Eu também, graças a Deus, então eu acordo também, a primeira coisa, abro meus olhos, oro, eu vou trabalhar, às vezes a pessoa acha que eu sou um pouco louco, né? Meio estranho, estou dirigindo, eu estou lá, às vezes até em espírito, clamando, né? E orando, mas graças a Deus, porque a nossa Sim. vida é assim. Exatamente. Todo momento a gente tem que estar orando. Lógico, aquele momento mais íntimo, seu, pessoal, com o Senhor, isso é de grande eficácia para nós. Sim. Mas em todo momento, se você tem essa oportunidade, faça. Sim. Às vezes até em comunhão, assim, no íntimo do seu ser, no silêncio, né? Sim. Você louva a Deus pela sua vida, pela tua casa, pelo alimento, como você Sim. falou. E o que é importante, para livrar-nos dessas tentações Sim. que tentam minar a nossa fé. Sim. Porque quando a gente se afasta de Deus, meu irmão, minha irmã, a gente, infelizmente, vai para o buraco. Vai pro buraco. E é isso que E Satanás de lá quer. não sai mais, né? Se não for a graça de Deus, né? É, como o Clóvis colocou, né? Irmãos, a distração é a maior arma de Satanás, né? Uma vez, eu já falei muito sobre o pai Bento, né? São Bento, que os monges chamavam ele de pai, né? E tinha um discípulo
E toda vez que era para ir para a missa, olha para você ver como Satanás ele pode nos tentar, como a própria palavra fala, se colocando até como um anjo de luz, porque muitas vezes a gente pensa a tentação como coisas ruins, mas se a gente lembrar de Eva e Adão, né, ela foi tentada da melhor forma possível, né, olhando aquele fruto, que mal tinha, né, comer aquele fruto, né? Tem coisas na nossa vida que não são más. Quantas vezes, Clóvis, eu entrei assim em confronto com pessoas, até mesmo dentro da igreja, porque as pessoas falam assim, nossa, mas o que tem isso? Não tem mal nenhum. Né? Não tem mal algum nisso. Não tem mesmo, né? Mas se te tira da presença de Deus, né? É um mal, né? E pode ser um filho, pode ser, como a gente orou aqui, tudo que é exagerado na nossa vida, uma preocupação exagerada, algo que você é apaixonado por aquilo, né? De modo excessivo. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo, senão nós não damos conta. Mas, enfim... eu estava falando, né, dessa questão da distração. E aquele discípulo do tempo, né, de São Bento, que ele era lá o monge, né, o mor, vamos dizer, né, e os discípulos, eles muitas vezes se distraíam. E tinha um, de modo especial, que quando chegava na hora da missa, eles foram percebendo que o monge não aparecia para a missa, né? E aí... faltou um dia da missa, faltou outro dia. E os discípulos ali, né, do monastério, foram perguntar para aquele discípulo ali de São Bento, por que ele não estava indo na missa? E ele falou assim, mas porque Jesus está aqui comigo, Jesus está conversando comigo, né? E aí foram contar para o São Bento, né, que aquele discípulo não estava aparecendo na hora da missa, porque ele conversava com Jesus. E ele falou assim, ele conversa com Jesus, então tá bom. Então, no outro dia da missa, o São Bento, no horário da missa, foi até a cela daquele monge, daquele discípulo, né? E ele começou, e era tudo assim, na imaginação dele, né? Como Jesus também foi tentado, muitas vezes é na imaginação, não é que o inimigo tomou corpo, e é na nossa mente, né, muitas vezes. E aí, então, ele viu aquele discípulo distraído, e quando ele foi repreendido, e São Bento repreendia, sabe de que maneira? Batendo com a vara mesmo, de verdade. Batendo de verdade mesmo. E quando ele começa a apanhar, aquela figura de Jesus se desfigura e o demônio se apresenta para ele, né? Então, a tentação, irmãos, ela pode vir de uma forma bonita, porque assim, olha, veja bem, ele era tirado da Eucaristia, porque ele acreditava assim, por que eu vou comungar Jesus se Jesus está aqui comigo? Sim. Então, essa tentação que você falou, esse pensamento assim, eu vou orar depois, eu vou orar em tal horário, depois eu vou conversar com Deus. Quantas vezes a gente que é do plantão de atendimento, Clóvis, você dá uma oração para a pessoa fazer, e aí, depois de uma semana, se pergunta, você fez aquela oração? Eu não tive tempo. Meu Deus, como que um ser humano pode achar que ele vai ser livre da tentação se ele não tem tempo de fazer uma oração que leva, às vezes, no máximo 5, 10 minutos do seu dia? E achar que você pode vencer as suas tentações por força própria, né? É por isso que, irmãos, o mundo está da maneira que está, porque, assim, o quanto, Clóvis, as pessoas têm resistência à oração, sendo que é a única arma, né, que nos livra da tentação. E às vezes, né, Rita, as pessoas acham que a oração tem que ser palavras lindas, maravilhosas, exatamente. né? Eu não tenho esse dom de orar. E não é. Não. Deus, ele conhece o nosso coração. Exatamente. A palavra do Senhor fala que antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe, porque ele conhece o nosso coração. E você falando, lembrei também de uma pessoa uma vez lá no meu bairro, ela não frequentava grupo de oração, não. Daí uma pessoa chegou para mim e falou, Clóvis, precisamos ali orar na casa de uma pessoa, tá? Você vai comigo? Eu falei, vamos. Chegamos lá, lembro perfeitamente, Rita. Uma senhora, ela estava com um semblante bem derrubado, depressiva, numa cadeira de roda assistindo uma missa. Não me recordo qual canal era a TV, era à tarde. E aí chegamos lá, a gente conversando com a pessoa, tal, né? E algo muito importante, a Rita sabe muito bem disso, né? A Rita faz anos que eu acompanho os seus programas, né, os seus testemunhos, né? A pessoa tem que pôr para fora o desejo, o que ela quer. Exatamente. Né? O que ela quer que Deus faça.
que a oração não é uma varinha mágica de condom que se bate e pronto, já aconteceu. A pessoa tem que expor. Lógico que Deus, ele sabe o que você quer, mas é necessário você desejar o que você quer, pôr para fora. E aí eu fui, antes de orar, perguntei para ela, Dona Maria, o que a senhora quer que Jesus faça na sua vida? Ela olhou para mim assim, Rita, falou assim, eu quero andar. Olha que lindo isso. Entendeu? Olha a situação que ela me colocou, irmãos. Né? E aí eu perguntei para ela, o que você quer? Ela, eu quero andar. O que eu falei para ela? Se for da vontade e permissão do Senhor, a senhora vai andar. Então vamos colocar em oração. Daí eu coloquei a mão sobre a cabeça dela, eu e mais umas 2 pessoas que estavam intercedendo, começamos a orar. E o Espírito Santo foi nos movendo a fazer uma oração por cura e libertação. Desde lá da gestação, da mãe dela, no ventre, foi trazendo situações para fora, né? Daí acabou a oração, a gente viu que ela já estava melhor. Glória a Deus. Um semblante mais alegre e tal. Fomos embora. Daí passou acho que umas 3 semanas, mais ou menos, essa irmã de novo procurou, falou, Clóvis, vamos fazer oração na casa de uma pessoa ali? Falei, vamos. Daí, para minha surpresa, era a casa dessa senhora. Olha só. Daí, quando eu cheguei de frente para a casa dessa senhora, eu falei para a pessoa que me convidou, né? Falei assim, mas eu já vim orar aqui, é para a Dona Maria, né? Daí ela olhou para mim e disse, não, a Dona Maria morreu. Olha só. Percebe, amados, né? O poder da oração. Exatamente. Ela queria andar. Exatamente. Né? Ela estava depressiva, se sentindo limitada naquela cadeira de roda, mas Deus deu algo muito maior e melhor para ela. Eu creio, a vida eterna, a salvação, aquilo que estava atrapalhando a vida dela. Ela não aceitava aquela situação, mas no momento da oração, ela abriu, né, para o Senhor, e o Senhor fez a cura. Exatamente. E a hora que ela estava pronta, o Senhor a levou. Exatamente, para andar com Deus eternamente, né? Então, irmãos, assim, nós precisamos, quais são as armas para nós vencermos a oração, a tentação? Primeira arma é essa vida de oração que o Clóvis falou. O que é oração? É diálogo, né? Como eu estou aqui com o Clóvis. Muitas vezes a gente foi criado, né, num pensamento, nós católicos não aprendemos nem a orar, muitas vezes, né? Porque a gente até usa essa expressão, reza, né? Sim. Reza. E os evangélicos, eles têm asco com essa palavra, que é a mesma coisa, orar e rezar. Mas os evangélicos, já muitas vezes, né, pessoas de outras doutrinas, eles são ensinados assim, que para orar tem que mudar até a voz, né? Oh, Pai, agora! Irmãos, não é nada disso, né? A oração é diálogo com Deus, como o Clóvis colocou aqui. Senhor, eu me sinto desta forma, eu estou sentindo isso, Senhor, eu estou com vontade de fazer isso, e se o Senhor não intervir nesta situação, eu vou cair, eu vou ceder, né? Eu me lembro quando eu era mocinha, jovenzinha, e eu não tinha compromisso com ninguém, e tinha um rapaz que estava muito interessado em namorar comigo, e era uma tentação para mim, porque eu estava solteira, estava sozinha, não tinha por que dizer não, né? Nós éramos amigos, mas e essa pessoa começou a me procurar, e eu falei, Senhor, se não for da sua vontade, então eu quero pedir para você que essa pessoa não venha, que ela se afaste, que aconteçam as coisas e que a gente vá se afastando, porque se ela me procurar, se ela for incisiva, eu posso cair nessa tentação, embora era um namoro, não era nenhuma questão de pecado, né? Mas poderia me levar a algo, né? De qual eu me desviaria do caminho, enfim. Então, quando você é sincero, né? Porque a oração é nada mais do que um diálogo, uma conversa com Deus. Quando você é sincero e põe para Ele, ó, Senhor, se depender de mim, eu já caí, se depender de mim, eu já fui. Então, eu preciso da sua força, eu preciso da sua garra, eu preciso do seu Espírito Santo. Então, a maior arma é sempre a oração. Por isso que Jesus disse, orou por nós nesse sentido e nos ensinou a orar. Outra arma, a confissão. Né? Está sendo muito tentado, você está vendo que aquilo está sendo incisivo, é porque o mal ele está acreditando que ele vai vencer, porque assim, o inimigo só vai insistir numa área com a gente, porque ele sabe que ele tem poder ali, e que é uma fraqueza da sua vida, então ele vai insistindo, até que uma hora você vai ceder. Tem pessoas que resistem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, chegar na 24ª lá, foi, né? Então, assim,
sempre ser resistente, mas está sempre na mesma tentação, sempre nas mesmas fraquezas, confessa, fala, olha, padre, eu vim aqui me confessar porque estou tendo esse pensamento, porque estou tendo essas atitudes, estou fazendo tudo a mesma coisa, né? Eu sei que isso não é bom, tal. A confissão, porque cada vez que a gente procura a confissão, primeiro, os nossos pecados são perdoados, esquecidos, vem o sangue de Jesus espiritualmente e nos reveste. Não há poder maior do que o sangue de Jesus para exorcizar o mal, né? Santa Catarina, Deus fala para ela que só de Satanás sentir o cheiro do sangue, ele já vai embora, né? Então, a pessoa que sempre está em confissão, ela está cheirosa do sangue de Jesus, né? Por isso que os santos se confessavam bastante, né? Se confessavam de 15 em 15 dias. Tinham pessoas que tinham aí diretores espirituais toda semana se confessando, porque é realmente uma arma também para se livrar da tentação. Exatamente. Outra arma é a Eucaristia. Se você puder comungar, quanto mais puder comungar, melhor, né? Quanto a Eucaristia é Cristo dentro de nós, né? Então a gente vai se cristificando mais e mais e mais, a ponto de a gente não sofrer mais as tentações e não ser tão fracos diante dela, né? Jesus foi tentado no deserto, foi tentado, né? Mas a palavra fala que o inimigo se afastou dele, né? Porque ele resistiu às tentações. Ele poderia sim transformar pedra em pão. Ele poderia, não seria pecado. Ele poderia se atirar do alto do monte, os anjos com certeza viriam para pegá-lo, e ele poderia, né, por liberdade humana, se prostrar diante do inimigo, né? Poderia, porque a nossa carne muitas vezes cede à idolatria, né? Então, mas ele não precisava provar. Uma das coisas que faz a gente muitas vezes cair na tentação é quando nós queremos provar muito quem nós somos, o que nós somos capazes de fazer. Isso é uma grande tentação também. Então, ser humilde. Você não precisa provar que você é forte. Não fique nesse jogo com o inimigo, né, Clóvis? Tem pessoas que elas caem porque ela pensa assim, não, eu vou até aqui, porque aqui eu sei que eu posso. Então, por exemplo, assim, um homem, vamos dizer assim, estou colocando aqui uma experiência. Não, eu olho uma revista pornográfica, mas não passo disso. Eu já ontem mesmo, só, né? Entendeu? Não, viu? É pecado, mesma coisa. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e falei assim, olha, eu só fumo maconha. Uma coisa leve, né? Então, assim, mas eu não vou para cocaína, eu não vou, mas uma só coisa... Só para desestressar, né? Uma coisa puxa a outra, entendeu? Então, assim, não queira ficar nesse jogo com o inimigo, vem aqui, que até aqui eu vou, daqui eu não passo, né? Não, você deve realmente reconhecer suas fraquezas e lutar contra elas. E a arma, né, que é a palavra de Deus. Jesus combateu o inimigo com a palavra. O inimigo falava, Jesus repreendia na palavra. Então, quem é ignorante, no sentido assim, de desconhece, né, a palavra, é um forte, como que eu posso dizer, candidato a ficar cedendo às tentações, porque você prevalece pela palavra. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus para repreender o inimigo, para lutar contra ele pelo poder da palavra, porque a palavra é espírito e vida, né? E a espada de 2 gumes, né, que realmente dissipa todo o mal da nossa vida. Exatamente, né? A palavra de Deus, nos momentos difíceis da sua vida, como a gente falou bastante oração aqui, às vezes a gente está sem força, né, Rita? Sim, para orar, para dobrar o joelho, porque também é uma ação do demônio, para enfraquecer você. Exatamente. Mas pegar a palavra de Deus. Sim. Eu vejo as pessoas falar, mas eu não entendo, né, a palavra de Deus, eu acho muito difícil, complicado. Mas a partir do momento que você se coloca na presença do Senhor, você pede a palavra, fala, Senhor, me dá a tua palavra, fale comigo. Sim. Às vezes é um versículo, uma frase, Exatamente. mas aquilo ela toma conta do coração e faz um efeito gigantesco. Exatamente. Eu sou testemunha vivo disso. Outro dia eu vou marcar aqui para dar um testemunho do que eu já passei. Eu não sou melhor que ninguém, mas que já passei nessa vida, né? Questões mesmo de tentação do demônio. E nos piores momentos da minha vida, eu não caminhava na igreja ainda nessa época. Era a palavra de Deus, mas a palavra de Deus eu sempre tive. A minha mãe sempre nos passou isso em casa, né? Amém. Então eu abri a palavra, e toda vez que eu abria a palavra do Senhor, ele
falava comigo. Glória a Deus. Eu ia tomando posse. Isso tomando mesmo. posse. Hoje, passado alguns anos, eu entendo que aquele momento difícil que eu estava passando era necessário. Uhum. Não que Deus queira ver o sofrimento das Sim. pessoas, não. Só que nós somos tão cabeça dura que nós precisamos passar por esse momento para que o Senhor nos dê a graça de sair daquela situação e lá na frente com um olhar diferente. Olha, eu passei aquela situação porque eu precisava. Hoje eu entendo. Exatamente. E louvo a Deus por essa situação. Glória a Deus. E a Rita estava falando aqui, né, da questão da confissão, que é muito Sim. importante, né? Sim. O Papa, agora santo, né, João Paulo II, ele dizia assim, né, que os consultórios, né, de psiquiatria e de psicologia estão lotados porque os confessionários estão vazios. Exatamente, exatamente. Não que ele menosprezou a classe A ciência, profissional, não, a exatamente. ciência, não. Foi até, inclusive, deixado por Deus. Com certeza. Só que muitas vezes a causa raiz de situações do nosso cotidiano, nossa convivência com as pessoas, ela está relacionada, às vezes, à falta de perdão. Exatamente. Por isso que é importante se confessar, Exatamente. a importância de ter um padre para orientar. Exatamente. Eu vejo na minha comunidade lá, inclusive as minhas filhas frequentam o grupo de oração jovem, né? Eles têm um zelo pela confissão, quase toda Sim. semana eles estão Confessando. confessando. Tem o padre que atende eles. Eu acho maravilhoso isso, Sim, sim, né? sim. E também a Eucaristia, que a Rita falou que é extremamente necessário para a nossa Sim. caminhada, né? A Eucaristia, ela nos fortalece. Sim. Eu até pregava esses dias na igreja lá. Todos nós estamos vivendo ainda essa situação da pandemia, né, Rita? Sim. Que é um mal terrível, né? Um mal terrível. Não estou politizando aqui a questão da pandemia em si, mas nós sabemos que por trás disso tem uma ação diabólica. Total, Né? claro, Às vezes completamente. isso até é do próprio tema, né? A gente fala, não, mas a questão de doença existe, surge. Primeiro porque toda doença, ela tem um único autor, Sim, né? é. Seja ela de ordem física, Como que a mental, doença entrou no espiritual, mundo, né? o autor da doença é, É, Satanás. exatamente. Então, tem muitas pessoas que falam geralmente isso. Ai, tudo é o demônio? Sim, Sim, com certeza. do mal é. E o né? que acontece? Então, o que acontece? Nós ficamos privados da Eucaristia. Sim, exatamente. Eu fiquei sabendo, semana passada, aqui na nossa cidade, Sorocaba, ainda tem, Rita, comunidade que não está tendo missa. Então, imagina. Entendeu? E eu pregava lá no nosso grupo, né? Olha o mal irreparável que isso causou. Exatamente. Almas que se perderam, amados. Não estou aqui Exatamente. exagerando, não. Não. Mas almas que se perderam porque ficaram privados da Eucaristia, do corpo de Cristo. Exatamente. E pessoas que relativizaram isso também. Nós estamos vendo as lives, Uhum. as missas. Lógico que Sim. esse recurso também está disponível para nós, não estou criticando aqui. Mas pessoas que acostumaram, não estão indo mais na missa. Eu estou assistindo a live lá da minha paróquia, da minha comunidade. Está vendo o perigo, o mal, Total. aonde total. ele se instala? Jamais. Então, por isso que nós temos que, como a Rita falou, nos autoconhecermos, né? Sim. Olhar para dentro e renunciar. Opa, eu estou indo para um caminho que não é de Deus. Exatamente. E a oração vai conduzir você Exatamente. a essa identificação, né? Qual Sim. caminho você está? Exatamente. Então é muito importante essa comunhão com o Senhor, porque a tentação está aí, Exatamente. presente na nossa vida a todo momento, para que nos pegar. Exatamente. E agora, para encerrar, então, nós vamos fazer um momento de oração pedindo essa libertação de todo esse mal que está em todos nós. Todos nós somos tentados, porque tentação é uma ação ordinária do inimigo. É muito comum ser tentado. Todos somos tentados, porque somos pecadores. Todos temos nossas fraquezas, nossas debilidades. Hoje mesmo, né, aconteceu uma situação assim, onde o inimigo assim, queria tirar a minha paz, roubar a minha paz. Mas eu tenho tomado essa decisão. Não, eu não vou cair no jogo do inimigo, né? Porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer tirar a sua paz, ele vê você feliz, ele quer tirar a sua felicidade, ele se serve muitas vezes das pessoas, das situações para te irritar, e você deve ser maduro a ponto de falar, eu não preciso mais cair nisso, né? E essa questão de não provar nada. O inimigo, ele fica a todo momento, Clóvis, querendo que a gente Sim, com prove certeza. quem a gente é. Deus não precisa disso, né? Deus nos conhece, né? Então, que nós possamos realmente nos colocarmos mesmo na presença de Deus
vidas. E, Senhor, eu quero apresentar todo esse momento aqui na rádio, pedindo mesmo, Senhor, toda a libertação de todas as tentações que os meus irmãos têm vivido, que cada pessoa tem vivido na sua vida, a tentação, Senhor Deus, do inimigo de destruir-se, de destruir os outros, de destruir a sua própria vida, de destruir a vida dos outros, a tentação, Senhor Deus, de tirar a própria vida, de se matar. Quanto essa tentação tem sido tão forte, Senhor, tão pertinente, Senhor Deus, tão incisiva do inimigo para esta humanidade. Quantos jovens, Senhor Deus, que têm tirado suas vidas na brincadeira, na zoeira, Senhor Deus, brincando nessas competições, Senhor Deus, esse afrontamento do inimigo, onde a pessoa tem que provar que ela é corajosa, onde essa pessoa tem que provar que ela tem força. Senhor Deus, quantas vezes o inimigo vem realmente nos tentando, a nós, Senhor, temos que provar quem nós somos. Quantas vezes nós caímos nessa tentação, quantas vezes nós queremos que as pessoas nos conheçam, quantas vezes nós queremos, Senhor, que as pessoas nos percebam, que elas olhem para nós, que elas olhem, Senhor, que se compadeçam, Senhor, toda a autopiedade, essa tentação terrível de Satanás, de quantas pessoas, Senhor Deus, ficam aí definhando por dó de si mesmas, pessoas que não reagem, pessoas que não se levantam, pessoas que não lutam, pessoas, Senhor Deus, que não buscam uma vida de conversão verdadeira, porque se acomodaram nesta vida de pecado, pessoas que estão muito acomodadas no seu pecado, Senhor Deus, mascarando o seu pecado, dizendo, as pessoas já me conhecem, já se acostumaram, pessoas já sabem que é assim mesmo, Senhor Deus, todo esse comodismo com o mal, esse acostumar-se com o mal dentro da igreja, pessoas que dentro da igreja falam assim, é assim mesmo, cada um é de um jeito, nós não precisamos orar tanto, nós não precisamos levar tudo muito a sério, nós não precisamos ter essa vida radical, pessoas, Senhor Deus, que têm repulsa pela oração, pessoas dentro da igreja que não vivem uma vida de oração, que vivem falsamente, que vivem, Senhor, mascarados, mas que não têm uma vida de oração pessoal, não têm uma vida de retidão interior. Senhor Deus, vem libertando na autoridade do seu nome, vem repreendendo, Senhor Deus, todas as tentações, todas as nossas fraquezas, todas as áreas em que nós somos fracos, na nossa afetividade, na nossa sexualidade, nos nossos relacionamentos, Senhor Deus, no nosso pensamento, nas tentações de querer resolver os problemas da humanidade, nas tentações de querer resolver os problemas das pessoas, os nossos problemas, Senhor, atitudes, Senhor Deus, precipitadas, que nós muitas vezes caímos, de entrar em desespero, de querer consertar as coisas com a nossa própria força, de querer ser forte por nós mesmos, vai libertando-nos, Senhor Deus, da autossuficiência, da arrogância, da soberba, da jactância, Senhor Deus, de tudo aquilo, Senhor Deus, do orgulho, da vaidade. Dá-nos a graça de sermos humildes, de reconhecermos as nossas fraquezas, de falarmos das nossas fraquezas, de não termos medo de que as nossas fraquezas sejam expostas, de que as nossas fraquezas apareçam, porque isso faz parte da vida humana, Senhor, mas contando com o Senhor, contando com a tua graça, Senhor. Se nós cairmos em tentação, como vai pedir o Senhor que nós não caiamos, porque o Senhor sabia que cairíamos. Então, Deus, dá-nos a graça de não cairmos mais, dá-nos a graça de levantarmos aqueles que estão caídos, de se levantar aqueles que estão, Senhor Deus, prostrados, daqueles que estão se sentindo, Senhor Deus, que não há perdão para eles, que não há chance para eles, que não há, Senhor Deus, possibilidade de uma conversão. Vá libertando todo o pensamento tentador, Senhor Deus, de que não presta, de que não vai dar certo, de que não vai conseguir se libertar, pessoas que estão nos vícios das drogas, pessoas que estão no vício do alcoolismo, pessoas que estão no vício da masturbação, de uma sexualidade desenfreada, pessoas que estão, Senhor Deus, numa vida de fornicação, numa vida, Senhor Deus, de ser tentado nessas áreas, pessoas que estão, Senhor, tão feridas afetivamente, Senhor Deus, e aí, Senhor, se sentem tentadas. Senhor Deus, vem libertar-nos da luxúria, vem nos libertar, Senhor Deus, de tudo o que vem, Senhor Deus, da ira, da inveja, da gula, todas essas tentações na nossa vida, a preguiça. Vem, Senhor Deus, nos libertar na autoridade do seu nome, Senhor. Vem curar o nosso coração.
oração. Vem tirar-nos, Senhor Deus, dessas fraquezas interiores, que a partir do momento, Senhor, que nós possamos nos conhecer, identificar as nossas fraquezas, que nós possamos, Senhor, contar com a Tua graça, como diz a Tua palavra, é na nossa fraqueza que o Senhor se faz forte, que nós demos liberdade ao Espírito Santo para ser forte naquilo que nós somos fracos. Isso eu peço, em nome de Jesus, para mim, para os meus irmãos, para que o Senhor fortaleça e levante um exército poderoso, em nome de Jesus, Senhor. E também tem algumas pessoas que estão acompanhando o nosso programa aqui, né? A Bernadette Queiroz, a paz de Jesus, minha querida, Deus te abençoe. A Valdirene Ferreira também está dizendo aqui, boa noite, peço oração pela minha família. Estamos orando, irmã. Vera Lúcia Ferreira Martins também, que está nos acompanhando. Muito obrigado, Jesus. A minha prima, Sônia Cristina Malagotti, que está aqui a quase 300 quilômetros daqui nos acompanhando, que bom, né? A Márcia Flauzino também está nos acompanhando, o Fabrício Gomes, a Jéssica Natália, Bernadette Queiroz, tomo posse, amém, minha irmã, tome posse, nós temos que tomar posse mesmo, exatamente, daquilo que o Senhor derrama na nossa vida. A Edícia Jacinta Mendes, paz de Jesus e uma boa noite em oração, meus irmãos, nosso amanhecer seja assim como vos tenha preparado, amém. Vera Bertola também está nos acompanhando. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe. Gabriela Barbosa, boa noite. Deus abençoe. O Carlos Ferreira está assistindo. A paz de Jesus, meu irmão. O Reinaldo Lima também está acompanhando. O Adriano, Fernando e tantas outras pessoas que estão nos acompanhando, que né? Bênção, que bênção, glória a Deus. Né? Nós vamos encerrar, né, por causa do horário. Quero cumprimentar de modo especial a Vera, né, que fez o programa aqui comigo também muitas vezes. Que Deus abençoe muito você, querida. E que assim, irmãos, hoje fique para nós assim, nós podemos vencer a tentação com as armas espirituais que nós temos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E só para finalizar, né, Rita, às vezes as pessoas também acham que colocam culpa na tentação. Sim. Ah, é o demônio. Lógico, como foi falado, existe, é presente na nossa vida. Sim. Só que também tem a concupiscência da carne, sim, que é a nossa fraqueza. Exatamente. Porque às vezes a gente conversa com as pessoas, né? Ah, o demônio fez isso, fez aquilo. Exatamente. Mas tem que separar as Ele duas nos coisas. Tenta nas nossas fraquezas. Sim. Até tem uma piadinha do Padre Léo, né? Que o demônio estava em cima da ponte para se jogar, né? Daí passou um senhor e falou assim: filho, não faça isso, o que você vai fazer? Ah, eu vou me jogar aqui, a minha vida não tem sentido mais. Mas por que você vai fazer isso? Ah, tudo que acontece, eles falam que é minha culpa. Padre Léo, né? Uma bênção, né? Sim, com certeza. Então, isso também é o autoconhecimento, exatamente, como a irmã Rita aqui falou, né? A gente separar as duas coisas. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
tesouro, minha herança, meu supérfluo.